dia, Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Então, vocês que estão nos assistindo, chamem todos, porque consagra-te e as portas do inferno, elas não prevalecerão na sua vida nem na nossa história. Tem uma nova fase no nosso programa. As portas do inferno não prevalecerão. É o nome do novo livro lançado pela Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. Consagra-te e as portas do inferno não prevalecerão. Esse é um novo material, é um novo filho da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus que vem ajudar você, que é consagrado à Virgem Maria, a crescer espiritualmente. E você que não é consagrado, com este livro, muito você vai poder aprender e compreender como viver verdadeiramente a escravidão de amor. Esse livro ele vem com a aprovação diocesana do nosso arcebispo, Dom Jaime. Esse livro vem com todo o carinho e bênção da igreja. Então, trouxe Mara para discutir conosco, ela como autora deste livro, somos autores, César e Mara, fazendo a primeira pergunta, Mara. Então, em que consiste este livro apresentado pela Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus? Nós podemos responder com as palavras de Bento XVI, né? Logo que ele foi eleito Papa, ele dizia que se colocava como instrumento insuficiente nas mãos de Deus. Então é verdade, César, como instrumento insuficiente nas mãos de Deus, nós elaboramos, nós escrevemos com a unção do Espírito Santo esse material. Mas é bem interessante que a gente possa sempre cada vez mais entender que se nós escrevemos algo é porque nós temos um carisma dentro de nós, não é isso? Existe um chamado dentro de nós. Nós fazemos parte de uma comunidade, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. E qual é o nosso chamado? Qual é o nosso carisma? Fazer a Virgem Maria mais conhecida e mais amada, através de uma metodologia, através da metodologia de São Luís Maria Grião de Montfort. Então, tudo que está aqui nesse livro, todo o embasamento desse livro, vai ser uma vida voltada à consagração, né? Então, por exemplo, um dos capítulos desse livro, o capítulo 3, vai se reportar justamente à ideia central do Tratado da Verdadeira Devoção, as ideias principais que São Luís tinha a respeito do que era essa consagração. Então, mesmo que você não tenha lido, talvez, ainda o Tratado da Verdadeira Devoção, através desse livro você consegue entender, captar qual é a mensagem a respeito da consagração. Então, no capítulo 3 vai falar como a pessoa pode viver em Maria, por Maria, para Maria, que é a ideia que São Luís tinha a respeito disso. Vai nos falar também como a Santíssima Virgem cuida dos seus escravos de amor, dos seus consagrados. Vai dizer que ela ama, que ela nutre, não é? Vai colocar todo o dengo que a Virgem Maria colocava para os seus filhos. Vai mostrar também que essa consagração é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Então, a ideia central da consagração você consegue fazer através desse livro, mesmo que você ainda não tenha feito a leitura do tratado, né? Vai colocar também que todas as nossas ações devem ser feitas com Nossa Senhora, que todas as nossas ações têm um valor meritório, satisfatório, então vai explicar bem. E você pode estar se perguntando, mas Mara, eu não conheço a respeito da doutrina de São Luís. Aí eu te pergunto, meu menino, você já cantou aquela canção que vai dizer que quer se entregar à Virgem Maria, os seus olhos, os seus ouvidos, não é, todo o seu ser, a consagração? Pois bem, eu não sei, Câmara, não sei se você deseja se entregar à Virgem Maria. Se deseja se entregar, leia esse livro. Por quê? Porque vai dar uma pista, vai oferecer a você um caminho de como viver essa consagração. Talvez você tenha se chamado a ser médico. O que é que você deve fazer? Buscar uma faculdade que lhe forme. Se você é cozinheira, você vai ter que saber o quê? Misturar os alimentos. Mas agora eu te pergunto, e se você deseja se consagrar, o que deve fazer? Leia esse livro. Por quê? Porque através dele nós vamos propor a você um programa de vida. Um programa é uma sequência, são atividades que você deve tomar. Então, através desse programa de vida, você vai ter uma diretriz, não é? Justamente de como viver essa consagração, de como se colocar a viver nessa consagração. Entenda o programa como se fosse um roteiro.
você acorda e o que é que você deve fazer? Você agora deseja ser um consagrado, você deseja ser inteiramente da Virgem Maria. Que itinerário você vai tomar? Não é? Então, nesse livro, nós vamos te orientar a como fazer, que percurso tomar. Entenda bem, todas as pessoas que querem aderir a Deus, elas têm dois processos que elas podem escolher. Eu posso encher-me de Deus, mas eu também posso me esvaziar. Esvaziar de Deus? Não, das coisas que não são de Deus. E o que é que nós defendemos? Que o encher-se de Deus é ter alegria, porque eu vou estar atrelada ao que? As promessas que Deus me faz. Então, nessa dinâmica de vida, desses últimos tempos que nós vivemos, é muito mais prático, saboroso, a pessoa encher-se do que renunciar. Quando você é convidado para a igreja, algumas pessoas dizem assim, eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo outro, não quero, porque causa dor. Meus amores, o que nós estamos propondo a você é que cada vez mais que você se enche de Deus, consequentemente você vai querer deixar aquelas outras coisas, entende? Não é começar uma carreira, um caminho de Deus e ter que deixar. Mas, quando eu me encho das promessas de Deus, a alegria que Deus nos dá, sou eu que tomo um posicionamento que não quero viver tanto aquelas outras coisas. Então, o caminho do encher-se é muito mais saboroso. E o que é que nossa proposta? Você já deve ter escutado outras vezes nós comentarmos aqui sobre o projeto PHS. Por hoje, sim. Por hoje eu quero viver uma virtude da Virgem Maria. Então, nesse capítulo 4, nós vamos dizer quais são as virtudes da Santíssima Virgem. São 10, nós vamos elencar, tá certo? Então, por exemplo, dia 1º, 11, 21 e 31, as pessoas vão estar mais voltadas a fazer o quê? A seguir a profunda humildade. E aí eu te pergunto, você é humilde? Como é que se vive a profunda humildade? Nós vamos dizer para vocês algumas sugestões, algumas habilidades. Então, por exemplo, aqui nós temos uma parte que nós vamos colocar, não sei se você dá para ver, mas depois você pode ter esse acesso mais na internet também, através do nosso site. Eu vou sugerir para você algumas habilidades. Por exemplo, profunda humildade. Eu vou dizer que você seja uma pessoa acessível, atencioso, desembaraçado, espontâneo e feliz, tá certo? E você pode se perguntar, e ser atencioso, Mara, faz parte de ter profunda humildade? Sim. Mas nesse mesmo livro, o que é que nós podemos fazer? Sugerir para você o que significa ser atencioso. Como é que você vai ser acessível? E o que isso tem a ver com a profunda humildade? É um programa de vida? Sim. Por quê? Porque você vai se colocar em todos os seus momentos daquele seu dia a cumprir com essas atividades. Então, é bem interessante que não vamos colocar essas habilidades, mas também vamos dar uma contextualização da vida. Por exemplo, aqui vamos começar, sabe como? Com a eternidade do Criador, capítulo 1. Depois vamos falar da criação, lógico, tudo isso fazendo paralelo com o papel da Santíssima Virgem. Vamos falar do Criador, da Santíssima Trindade, não é? Vamos também falar da existência dos anjos, dos demônios. E aí vamos entrar também no homem. E vamos colocar o que influencia a tua personalidade. Quem você é? Como é que você age? Como é que você atua? Isso tudo faz parte de quê? Da sua personalidade. Mas o que foi que influenciou essa sua personalidade? A cultura? Os seus amigos? A sua educação? Vamos colocar isso também. E vamos falar, César, também dos temperamentos. E os temperamentos é muito importante para o relacionamento entre as pessoas. E aí você podia entrar também, César, falando mais o que é que tem a ver esse relacionamento das pessoas com temperamento. Como é que se dá essa questão? Então, vocês que vão conhecendo este livro aos poucos. Na verdade, é uma grande ferramenta para compreendermos como viver a consagração e compreendermos também quem somos. A questão dos temperamentos, todos os temperamentos são importantes. As pessoas às vezes criticam fulano porque é muito melancólico, fulano que é muito colérico, o outro que é muito fleumático, o outro que é muito sanguíneo. Na verdade, todos os temperamentos, eles têm a sua importância, eles têm a sua força e têm também a sua fraqueza. Nós carregamos uma identidade muito particular e cada um é chamado a ser santo do seu jeito.
Você pode ter um temperamento 30% melancólico, 30% colérico, 30% fleumático, mas você pode ser um predominantemente melancólico. E porque você é melancólico, então quer dizer que você é ruim? Que nada. O melancólico, ele tem grandes forças positivas. E ele também tem habilidades negativas. O colérico tem... Claro, para estudo do temperamento, não podemos apenas fazer esta divisão de fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. É muito mais amplo do que isso. Mas nesse livro, para que você possa viver melhor a consagração, você precisa ao menos se conhecer. E conhecendo também quem é aquele seu irmão, quem é o familiar, quem é aquele que está com você no grupo de oração, para que você não fique criticando. Um exemplo, um temperamento que eu vou colocar aqui, que é o temperamento sanguíneo. Sanguíneos são aquelas pessoas de humor variado, tem um fácil poder de adaptação, transita bem em todos os ambientes, transita bem com todas as amizades, e é engraçado, aprecia tudo da vida, se interessa por tudo, é otimista, é aquele cara legal, é aquela moça legal, mas também tem uma fraqueza. Aquele de temperamento sanguíneo, na maior parte das vezes ele é pouco prático, desorganizado, desorganizada, é agitado, é turbulento, geralmente é indisciplinado. Então veja, uma grande característica positiva, mas também tem a sua fraqueza. Um outro exemplo, o colérico, que são aquelas pessoas que têm um humor mais forte, um desejo mais impulsivo, tem uma grande força o colérico. Ele normalmente ele é autodisciplinado, ele é autodeterminado, é confiante nas suas capacidades, ele acha que sempre vai conseguir. É importante essa força do colérico, mas ao mesmo tempo ele tem uma fraqueza, a insensibilidade para com os outros. Muitas vezes ele é cruel, é sarcástico, é mordaz, ele dificilmente pede desculpas. Então veja que um temperamento tem uma força e um temperamento tem uma fraqueza. Como eu falava antes do melancólico, eu mesmo fiquei muito feliz quando eu descobri que as pessoas melancólicas, que são tendenciosas a ser tristes, depressivas, sonhadoras, que nada, essas pessoas são dotadas de grande inteligência, têm uma grande sensibilidade aos valores da vida, são sensíveis emocionalmente, são sensíveis à dor do outro, são sensíveis à dor do irmão. Claro, são inclinados à autoanálise, preocupam-se exageradamente na sua condição física, às vezes hipocondríaca. Então, um outro perfil que é o fleumático, aquele fleumático são pessoas que são tidos como lentos, como apáticos, pessoas de sangue frio, de temperamento reto e uniforme, mas na verdade eles são imperturbáveis. Sempre eles conseguem manter o humor. Eles nunca deixam que o emocional prevaleça. Mas isso é ruim, porque eles às vezes são lentos, morosos, parece que estão sempre arrastando o pé. Eles fazem o mínimo necessário, parece que não tem muita motivação. Então você já parou para pensar? E você, qual o seu temperamento? Então este livro, ele também, antes de jogar essas habilidades positivas e negativas do projeto PHS, ele vai levar você a um autoconhecimento. Triste do homem que não se conhece, triste da mulher que não se conhece. Daí vocês ficam julgando as pessoas, julgando os outros. Nós estamos apresentando o novo livro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, Consagra-te, e as portas do inferno não prevalecerão. O interessante é que este livro, ele é na verdade um programa moral, uma forma de ascese espiritual. Ele, como um programa moral, ele muito vai influenciar na sua vida de consagrado e na sua vida que deseja se consagrar a Nossa Senhora. Então, Mara, esse lance de falar sobre moral. Moral é um tema que está em moda. Afinal de contas, o mundo é imoral. A moda priva a liberdade? É bem interessante, não é, essa questão. Às vezes até as pessoas não sabem, César, o que é moral, mas as pessoas sabem o que é imoral. Olha, esse final de semana eu estava, fui no banheiro, um banheiro público, e lá tinha uma mãe com o filho do lado, e ela falava muitos palavrões, né? O jeito dela de se portar, e eu pensei assim, nossa, que mulher imoral.
Você pode até não saber o que é moral, mas eu sei que você também sabe o que é imoral. A imoralidade está ligado muito à devassidão, a forma que você vê o sexo, a forma que você se expõe no mundo, a forma carnal, né, que às vezes as pessoas atuam. Então, a moralidade, ela não vem nos roubar a nossa liberdade. Não, de forma alguma. Nós somos livres. Deus, apesar do pecado, não nos tirou a liberdade. Mas veja, a imoralidade, tá certo? Está ligado à libertinagem. Mas a moralidade não quer dizer que não se tenha liberdade. Entenda isso. Isso é bem importante que a gente possa ver. A falta de valores, não é? É que vai nos dar a questão da imoralidade, da indisciplina. Às vezes nós temos os valores, os costumes, e de repente a pessoa faz, não quero ser assim, não quero assumir essa postura, quero continuar fazendo o que eu quero, da minha cabeça, da minha vontade, tá certo? Você pode? Pode, é uma opção sua, tá bom? Liberdade quer dizer opção. Meu amor, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, a sua liberdade não lhe dá o direito de você dizer o que é certo e o que é errado. Você pode ser livre para tomar algumas decisões na vida, mas dizer certo e errado você não diz. Sabe por quê? Porque você não criou o mundo. Quem criou o mundo foi Deus. Então só Deus tem a capacidade e a plena liberdade de fazer. Tá certo? Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Se Ele quiser fazer aquilo, Ele faz. Você respira. Tá certo, mas se Deus te tirar o ar, o que é que vai ser de você? Você se alimenta, mas se você não tiver alimento, como é que você vai se alimentar? Então, você tem que entender que a liberdade, existe um campo. Nós somos livres até o limite de Deus. E Deus nos coloca um limite. Talvez você tenha filho pequeno. Ele pode transitar em toda a sua casa. Mas com certeza, se sua rua for bem movimentada, você não vai deixar o portão aberto. Por quê? Porque se ele sair, ele pode ser atropelado por um carro. Veja só, entendeu? Você dá liberdade ao seu filho? Dá, mas até um limite. Por quê? Porque senão ele pode morrer. E é isso que Deus também quer nos conscientizar. Nós temos a liberdade? Temos, até um certo ponto. Lembra o que foi que nosso Senhor, nosso Deus disse a Adão e Eva? Podereis comer de todos os frutos, mas daquele não. Por quê? Porque ele mostrou qual seria o limite. Então você pode entender que a liberdade tem um limite, tá certo? E como é que eu vou saber qual é o meu limite? Olhando as coisas que são morais. O que é moral? A moral, teologicamente, está dentro do patamar de Deus. Então, para que você possa identificar isso é moral, isso é imoral, olhe as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vai nos nortear para aquilo que é moral. Você pode olhar os mandamentos da lei de Deus. Se lá coloca aqueles mandamentos, e se você ultrapassa aqueles mandamentos, você está passando o seu limite da liberdade, você está abusando da sua liberdade. E o pecado vai ser justamente isso. Você ultrapassar, você abusar da liberdade que você tem. Então nós podemos perceber cada vez mais que Cristo quer nos ensinar. Quando a igreja nos coloca aquilo como moral, a igreja está dizendo, filhinhos, eu não quero só que vocês obedeçam, mas eu quero que vocês estejam atentos. Para quê? Para que a gente não venha errar de caminho. Então nós temos que compreender cada vez mais que o que a igreja nos ensina como moral não é uma forma de castigo, não. Mas é uma forma de amar seus filhos. Você ama seus filhos? Você os orienta. Então aquilo que a igreja vai nos colocar como moral também são os valores, são os costumes que o nosso próprio Deus nos ensina. Você quer ver uma pessoa que tinha uma moral reta? A Virgem Maria. Você quer aprender a ser uma mulher de moral? Olhe os exemplos de Nossa Senhora, olhe os exemplos de Jesus e cada vez mais você vai ter o entendimento daquilo que é moral, daquilo que é reto, tá? Então, retificando, cada vez mais tenha isso bem firme na sua consciência, na sua mente. Você é livre, mas não é você que tem o poder de escolher o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E assim também acontecia na vida dos santos. Como é, César, que se comportavam os santos? Como é que se dava essa comunhão dos santos? Se consagrar a Jesus, se consagrar a Virgem Maria, é algo que muitos não conseguem compreender. Para que me consagrar? Para que me entregar a Jesus? Para que me entregar a Virgem Maria?
E muitos católicos não entendem isso. Preste atenção, você que está me ouvindo. Reze comigo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Para aí, alto lá. Você diz todos os dias que crê na comunhão dos santos. E o que quer dizer isso? Comunhão dos santos quer dizer a comum união entre todos os santos. Comunhão da igreja triunfante, a igreja que está no céu, os santos que estão no céu, no nosso caso em particular, a Virgem Maria. Comunhão na igreja militante, a nós aqui que estamos militando nesta guerra espiritual. E da igreja padecente, aquelas almas que padecem do purgatório. O engraçado é que nós chamamos você para fazer uma comunhão que você professa no seu credo entre a igreja padecente, triunfante e militante. Essa comum união vai fazer com que você, consagrando-se à Virgem Maria, tome posse dos seus bens que está na igreja triunfante e ela toma posse de você que está na igreja militante. E com esses atos você consegue tirar almas do purgatório que estão na igreja padecente, que intercedem por você que está na igreja militante. Como é que funciona essa comunhão? É uma comunhão de dons, é uma comunhão de carismas, uma comunhão de dom, uma comunhão de carismas, uma comunhão de vontade, uma comunhão de bens. E alguém se pergunta, aonde é que está esse respaldo bíblico? Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós temos que compreender que tomamos parte das coisas dela e ela toma parte das nossas coisas. Um exemplo, lá no Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, versículo 32, o que é que coloca? Diz que os apóstolos colocavam tudo em comum. Todos os dons pertencem ao Senhor. São Paulo chega até muitas vezes a dizer, lá em Romanos 14, versículo 7, que ninguém de nós vive ou morre para si mesmo. Nós vivemos ou morremos em prol de um povo, para a salvação, para a santificação de um povo. Uma outra passagem na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26 ao 27, tem algo muito interessante. Imagine, se um membro sofre, todos os membros compartilham do seu sofrimento. Se um membro se alegra, obviamente, todos os membros se alegram com aquela alegria daquele membro. Ora, se vós sois o corpo de Cristo e sois os membros de Cristo, cada um tem a sua parte. Então, esta comunhão de quando um se alegra, todos se alegram, quando um cai, todos caem, quando a cabeça da igreja é valorizada e enaltecida, o corpo e os membros da igreja são valorizados e enaltecidos. Quando nós maltratamos e maculamos a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, maculamos todo o corpo da igreja. Existe uma teologia muito bela que não cabe aqui nos falar, que a Virgem Maria é o pescoço. É aquela que une a cabeça ao corpo, e o corpo se liga aos membros. Mas compreenda que quando nós entregamos à Virgem Maria nossos bens espirituais, ela começa a tomar conta como se fossem seus. Jesus Cristo, na Virgem Maria, ele era pequenino, mas ele no ventre da Virgem Maria, como diz a Sagrada Escritura, o menino crescia em estatura e graça. Então eu convido você que está nos ouvindo a adentrar misticamente no ventre da Virgem Maria, para que você cresça em estatura e graça. É colocado neste livro que a Virgem Maria é um banco. Ela é um banco, o BVM, o Banco da Virgem Maria, a qual quando você deposita seus bens espirituais, os seus talentos, eles crescem em juros, dividendos, correção monetária. E afinal de contas, esta moeda, essa economia da graça, servirá para pagar a sua própria salvação. E agora você não vai pagar com as suas moedas, você vai pagar sim com as moedas valorizadas, crescidas no BVM, no Banco da Virgem Maria. É uma forma metafórica para que você compreenda. Neste livro tem muitos elementos para que você consiga compreender e viver melhor
a sua consagração. E a comunhão dos santos, a comunhão de sacramentos, ela é explicada ao longo das diversas páginas desse livro. Uma outra parte importante é que também tomamos parte da fé da Virgem Maria. É engraçado que lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diziam que os apóstolos, eles mostravam-se assíduos dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos apóstolos. Eles viviam uma comunhão fraterna na fração do pão e nas orações. Vejam, eles tinham uma comunhão de oração. Então, neste livro lhe convida a rezar com a Virgem Maria. Você reza com ela, reza nela, e ela reza em você. Claro, este primeiro programa foi uma forma de apresentar um pouco deste livro. É um programa a qual você é convidado a viver uma virtude da Virgem Maria por dia. Mas a gente não coloca isso direto. Não, é apresentado a criação, o Criador, as criaturas, os anjos, os demônios, o temperamento, para com tudo isso, aí sim, você poder aderir melhor a este projeto de, por hoje sim, viver uma virtude da Virgem Maria.